feliz sábado a todos. Bom, a família são família de imigrantes. Há mais de 100 anos a gente está, pelo menos até onde a gente consegue rastrear bem, mas nós estamos ali, eu acho que aqui na região, devo ser a 5ª geração mais ou menos, em Nova Europa. Eu sou adventista de berço, meu pai também. Eu acredito que a 4ª geração nascida na igreja. São 2 projetos que nós temos, né? Um mais na área social, que é a questão de ressocialização de detentos. Alguns milhares de presos já passaram pelo projeto. E juntamente com isso, né, não sei se seria bem uma ligação, mas a gente tem outro projeto da questão de construção de igrejas. Não é nada muito sofisticado, mas como o nosso produto é um produto que se usa na construção das igrejas, o bloco, a igreja faz parte da nossa vida, ela contribui com a maior parte da nossa formação, quase toda. Então, acho que fazer isso é o mínimo que a gente podia estar fazendo. A gente fabrica o produto que é utilizado na igreja, é uma tendência meio lógica, né? Faz parte. Então, algumas igrejas aqui da região a gente consegue atender com 100%. Os presos, os detentos que trabalham aqui com a gente, eles estão produzindo nessa linha, né? Indiretamente estão participando do projeto de construção de novas igrejas. A questão da ressocialização dos presos através do trabalho, ela é fantástica e realmente funciona. A matéria-prima básica, aliás, as matérias-primas básicas para fazer bloco são pedra e areia, produtos naturais, bruto, rústico, produto que vem lá da natureza em estado original. Esse produto, quando chega aqui na fábrica, junto com o cimento, esse produto vai para o misturador, que vai para a máquina, passa por todo um processo tecnológico e se conclui num produto acabado que vai ser um bloco forte, um bloco de resistência. E a gente pode perceber que a gente consegue fazer um bom paralelo com isso com relação às pessoas também. Os detentos às vezes chegam de forma acostumada a um estilo de vida diferente. E inclusive essas pessoas, se elas forem bem trabalhadas, bem modeladas, treinadas, passarem por um processo todo de adaptação, a própria convivência, o convívio com as pessoas, a gente sabe que isso pode acabar modelando as pessoas. Quando eles saírem daqui, eles possam ter uma vida melhor, mais digna, com mais possibilidades. As longas distâncias e as belas paisagens que marcam a região abrigam uma igreja cuja fidelidade é um legado de valor inestimável passado através de gerações. Em 30 anos, os fiéis da Associação Paulista Oeste mais do que triplicaram seu número, de apenas 10.858 membros para mais de 34.000. As 180 igrejas e os 138 grupos abrigam uma comunidade cristã que continua o trabalho iniciado pelos pioneiros de fazer do Oeste Paulista uma terra de esperança. Nos últimos 4 anos, quase 8.000 pessoas se uniram à família adventista e 16 templos foram inaugurados, além de 28 terrenos adquiridos e mais de 100 projetos em andamento. As congregações contam com uma liderança voluntária dedicada que participa de constantes treinamentos, levando em consideração o desenvolvimento dos dons e talentos. Na região, os 62 pastores viajaram quase 8 milhões de quilômetros no quadriênio, todos percorridos com segurança para atender as igrejas da região e motivar seus membros. Os adventistas do Oeste Paulista estão espalhados por um território imenso, mas unidos na mesma fé. Eu tinha um sonho de colocar um negócio de comida, né? Era um desejo do meu coração. Aí fiquei um tempão assim orando, esperando uma resposta, entendeu? Nós tínhamos acabado de ter um culto aqui no ar livre e a criança virou para mim e eu estava esperando de Deus uma resposta. Era muito silêncio. E aí ele virou para mim e falou para mim se ali era uma janela. Eu falei que sim. Ele falou para mim dali dá para vender lanche. E era exatamente assim, dentro do que eu desenhava, entendeu?
Então eu abracei, eu recebi como uma resposta. E tudo começou do nada, assim, sabe, a pastelaria. Pensa em 6 pessoas trabalhando nesse lugar e vendendo 20 quilos de massa na noite. Um dia eu bati o recorde de vender 27 quilos de massa na noite, entendeu? Então era uma loucura isso aqui. Aí comecei a assistir, né, o Novo Tempo, vendo as mensagens. Aí logo em seguida o irmão Sebastião veio. Aí nós abrimos esse lugar aqui para a gente se reunir e estudar a palavra de Deus. Aí houve assim uma campanha de evangelismo e convidando as pessoas para vir para cá. Aí foi um estudo com o outro, sabe? Foi tudo muito lindo. Em outubro, né? Eu decidi me batizar. Foi muito assim difícil por causa da pastelaria, né? Porque eu tinha que fazer mudança na pastelaria. Então eu vi assim a mão de Deus, né? Deus cuidando de tudo. O que eu ganhava antes, abrindo na sexta, eu estava ganhando, entendeu? Abrindo na segunda-feira. Então, de lá para cá, eu assumi realmente um compromisso com o Senhor. A gente, no sábado, a gente ia para Mirassol, né? Para a igreja de Mirassol. Só que tinha um grupo de irmãos que ficava sem igreja, porque não tinha como sair daqui e ir para a igreja. Então, surgiu a ideia da gente ficar aqui. E hoje, né, a gente está aqui, é um lugar de adoração. A igreja é aqui, é na minha casa, né? É na pastelaria. O Geraldo é que organiza. Aí ele coloca as cadeiras, né, em posição como se fosse a igreja, né? É colocado o púlpito ali, é uma bênção. Para mim não tem outra mensagem. A região abriga grandes cidades, mas é nas pequenas cidades que algumas peculiaridades do Oeste Paulista podem ser percebidas. A alta qualidade de vida é um atrativo para muitos que buscam uma vida mais tranquila. Nesse contexto, a região ainda tem muito espaço para crescer. A mensagem de saúde foi uma das ferramentas usadas para pregar através de várias iniciativas, destacando a importância de cada um dos 8 remédios da natureza, incluindo a confiança em Deus. Além de levar a mensagem de fé, a igreja se preocupou em atender a comunidade na área educacional e social. 2 novas escolas foram inauguradas no quadriênio, totalizando 13 unidades educacionais, com mais de 5.200 alunos. Com o trabalho espiritual, a rede levou 283 pessoas ao batismo nos últimos anos e, com empenho acadêmico, os alunos ocupam os primeiros postos no Enem e são aprovados nos vestibulares das melhores universidades do país. Antes de pregar, Cristo atendia às necessidades básicas das pessoas. Assim, os adventistas da Paulista Oeste acreditam que são braços de Cristo na terra e, por isso, procuram amenizar o sofrimento das pessoas. Em Barretos, a unidade social finaliza o espaço, que servirá para abrigar famílias que vivem temporariamente na cidade em busca de tratamento médico. O trabalho da ADRA em diversas cidades recebeu reconhecimento de várias mídias e autoridades pelos relevantes serviços prestados. Promissão foi uma cidade que nos acolheu bem, né? Eu e a minha família. Então houve uma empatia assim desde o início, desde o começo. Quando eu comecei a namorar com o André, eu frequentava os cultos na igreja em Lins. Fui me interessando cada vez mais pela igreja e frequentava, devolvia o dízimo. E o único problema foi a maior resistência, vamos dizer assim, em relação ao batismo, por causa dos meus horários de trabalho.
a questão do sábado. Às vezes eu ia trabalhar, ia fazer algum serviço no sábado e estava na porta da delegacia e via às vezes os irmãos indo para a igreja. Então aquilo mexia com a gente. E o maior medo que a pessoa que tem no sentido de batizar, falar, se eu passar a guardar o sábado, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder minha função. E até que houve um evangelismo aqui na cidade de Promissão mesmo. No último dia, no dia que encerrou o evangelismo, teve um culto com o pastor Luiz Gonçalves. E naquele dia, então, eu fui tocado pelo Espírito Santo e aceitei o batismo naquela oportunidade. A decisão desse homem aqui não foi fácil. São 10 anos brigando. Não foi fácil. Ele representa aqui esse município. E para o perdão dos seus pecados. Para que o seu nome esteja no livro da vida. Para você nunca mais ser a mesma pessoa. Ser melhor do que é. Eu, no início do Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus, tenho a honra de te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu já tinha decidido que se eu não conseguisse exercer a minha profissão por causa do sábado, eu largaria a minha profissão. E na época eu tinha um chefe que era até meio duro, então quando eu fui falar com ele, foi até meio com receio da reação dele, mas na oportunidade eu lembro que todos os pastores da PO estavam em oração, no momento que eu fui falar com ele, tinha avisado o pastor Acílio antes, e quando eu fui falar com ele, que eu passei a notícia, eu falei, olha, eu me batizei na igreja adventista e a partir de hoje eu não trabalho mais o sábado, não tiro plantão mais o sábado. E ele me tranquilizou dizendo, falou, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou resolver essa situação, vai embora, vai tranquilo que o seu caso vai ser resolvido. Desde o início da minha carreira policial, a minha ideia era sempre me manter na área policial, era aquilo que eu tinha batalhado através de concurso público e tal. E a vida política, na realidade, ela surgiu com um convite de um amigo para apoiá-lo na campanha e me chamou para ser candidato a vereador. Nunca tinha pensado nessa ideia de entrar para a vida pública e depois com o trabalho, fui eleito como vereador, depois com o trabalho de vereador que eu acabei me interessando mais pelas questões da política, pelas causas sociais e entendi que na condição de prefeito eu teria a condição de fazer muito mais pela minha cidade. E até na vida pública, na vida política, o que me ajudou bastante, com a fala, foi o período que eu desenvolvi o trabalho na igreja como professor da escola sabatina. Então foi quebrando um pouquinho dos paradigmas, quebrando um pouquinho da vergonha, daquela timidez, Eu tive algumas dificuldades em relação à própria campanha eleitoral, porque o dia de mais movimento na cidade, que todos os candidatos saíam para a rua, era o sábado de manhã. E assim é com vários outros eventos também, as entidades, muitos me procuram em relação à data, e marcam em datas que eu possa estar presente. Então na prefeitura eu consigo controlar os eventos do município, para que não sejam à sexta-noite, ao sábado de dia. E hoje a gente fica feliz pela importância do cargo, por saber que a gente está conseguindo fazer alguma coisa para melhorar a condição de vida das pessoas. Os membros da região têm uma fé sólida e com forte embasamento doutrinário. Os projetos evangelísticos da Paulista Oeste destacam a importância da conversão por convicção. Por isso, foram dirigidas 158 grandes séries de evangelismo com foco nas doutrinas da Igreja Adventista e profecias bíblicas. Além de 260 voluntários treinados para dirigirem séries de evangelismo público, a equipe de evangelismo da APO é coordenada por 6 pastores. As crianças também participam de diversos projetos de evangelismo infantil e fortalecimento da fé. Anualmente foram distribuídos livros missionários que atenderam praticamente a totalidade do número de domicílios do território.
Os colportores missionários da página impressa também se uniram ao esforço de distribuir literatura, orando com as pessoas visitadas. O crescimento contínuo da Igreja Adventista na região possibilita a futura criação de outra sede administrativa para o melhor atendimento das congregações. Parece que Marília é uma cidade que, pela posição geográfica, o clima, ela é atrativa. Eu exerci a função aqui por longos anos como auditor da Receita Federal do Brasil e como professor universitário. Mas mesmo nesses tempos todinho, a área espiritual, ela nunca saiu da minha mente. O meu desejo de ensinar e trabalhar para a obra de Deus, ela sempre esteve presente na minha mente. E ainda quando era criança, ouvindo o programa do Roberto Rabelo. Na sua angústia eu estarei com ele. Salmo 91:15. E lá eu creio que eu fui grandemente influenciado quando eu assumi as funções eclesiásticas, como pastor. A partir do início da década de 90, eu muitas vezes era estranhado, eu era estranho no meu comportamento entre os meus colegas pastores. Eu sempre tive uma postura mais conservadora e a situação foi se tornando bastante insustentável. Nesse momento eu decidi sair da igreja. Depois de mais de 4 décadas, E nisso que eu saí da igreja, várias famílias começaram a abandonar a igreja. Eu não podia deixar eles abandonados, eu sentia ainda no compromisso de pastor com eles. Foi aí que surgiu a necessidade de fundar uma igreja para abrigar esta comunidade que estava também se retirando da igreja. Comecei a trabalhar com eles, com as lições da escola sabatina, o nosso inário, recomendando assistir à emissora Novo Tempo. Eles, na realidade, todos nós éramos adventistas do 7º dia nesse momento, mas dentro de um outro prédio. E dentro da minha mente, eu tinha sempre que eu ia fazer essa transição desta igreja que nós fundamos para a Igreja Adventista do 7º dia. Aí uma pessoa me procurou. Essa pessoa olhou para mim e falou: pastor, tenho visto nos teus olhos uma preocupação, mas eu estou aqui para dizer que se o senhor quiser ir para a Igreja Adventista do 7º dia, nós todos vamos com o senhor. E essa pessoa nunca ouviu falar nada. Nem minha esposa sabia disso que eu pensava. Eu entendi que naquele momento o caminho estava aberto para a transição. Aí eu comecei a conversar com todos eles individualmente e eles foram aceitando. E foi aí então que ocorreu a transição para a Igreja Adventista do 7º dia. Os irmãos acreditam em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. E através da crença... Eu senti que aquela comunidade, agora, elas estavam dentro de um lugar aonde eles teriam um futuro bem mais seguro. A minha mãe, a vida inteira, frequentou a Igreja Central de Marília. Eu tenho certeza que muitas vezes ela pensou em mim lá dentro. E eu considero que o segredo de todo sucesso é Deus em nossa vida.
embora eu não seja pastor dentro da igreja de 27º dia, mas a minha característica de pastor, que eu tenho como vocação e dom, eu não perdi. Esta obra eu continuo realizando como arauto da cruz. Tenho trabalhado e encaminhado várias pessoas para o batismo. E esse trabalho nós podemos continuar exercendo, e eu vou continuar exercendo até quando eu tiver força e mente para realizá-lo. O ministério de Cristo é caracterizado por cura, restauração e amor às pessoas. O objetivo dos adventistas da região é reproduzir no território o impacto da missão iniciada por Cristo, porque acreditam que a história de Jesus não termina com Jesus, mas continua na vida daqueles que o seguem.